Oi, gente, tudo bem? Voltei. Demorei, mas voltei. Com essa carinha meio de cansada, tô voltando de viagem. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre arquétipos. E eu queria dar um pouco mais de tempo para dar alguns detalhes para vocês sobre esse arquétipo que eu coloquei recente. Acho que tem mais ou menos um mês e pouquinho que eu tô utilizando ele, que é o arquétipo do dinheiro. Caís, um arquétipo para fazer dinheiro? Tem tantos? Não, é o arquétipo do dinheiro, da nota do dinheiro, da conta bancária. E por que eu trouxe esse arquétipo para minha vida? Eu estava buscando, né, arquétipos novos para utilizar e também já tinha reparado por essa minha autopesquisa de autoconhecimento que eu precisava trabalhar um pouco melhor as minhas crenças relacionadas ao dinheiro. Por quê? Muitas das vezes consegui manifestar coisas muito bacanas, muito legais, fiquei muito feliz, porém, passava um tempo, eu me via em uma outra situação, na situação ali de não ter ali o suficiente para poder movimentar a vida do jeito que eu quero, fazer as coisas como eu gosto de fazer, né? Como eu tô acostumada a fazer. E aí eu pensei, gente, tem alguma coisa errada. E também, quando eu coloco algum arquétipo de prosperidade, eu reparei que às vezes algumas manifestações são um pouco, tipo assim, vem o trabalho, mas é um trabalho árduo, um trabalho difícil, às vezes um trabalho penoso, aquele dinheiro difícil de conseguir, sabe? Eu falei assim, ué, gente, não é bem isso que vem na bula do arquétipo, por que que tá acontecendo isso? E eu sei bem que as nossas crenças limitantes, elas, infelizmente, influenciam bastante sobre o tipo de manifestação que a gente vai ter, né, com relação ao arquétipo. E eu digo isso por experiência própria, porque antes de eu utilizar arquétipos, né, as coisas que eu vivia no amor nessa área eram muito ruins, né? Era amor com dor, amor com infidelidade, um monte de coisa assim relacionada ao que tinha no meu inconsciente sobre o amor. Conscientemente eu tinha o entendimento de que o amor era para mim, que é para todas as pessoas, todos merecem, mas lá dentro cavando, dava para perceber que tinham algumas crenças de não merecimento. Então aí quando conectava alguém legal, não durava muito, ou então conectava, mas desconectava muito rápido. Vivi coisas assim muito bacanas nessa área, né? Mas eu via que era tipo um carro, sabe quando você está empurrando o carro e ele aí para? É tipo isso, né? Você tá vendo, nossa, que legal! Ai, que bacana e tal, quanta prosperidade, isso que daí, cof, pegou. Aí anda um pouquinho, aí depois para. Aí eu peguei, pensei, falei assim, gente, eu tô achando que assim tá sendo também na área das finanças. E comecei a investigar e percebi que sim, estava sendo exatamente assim. Momentos de muitos altos e de muitos baixos, mesmo fazendo, trabalhando, buscando oportunidades, novas aberturas, né? E eu sei que isso é um problema de muitas pessoas. Desculpa, gente. Como vocês sabem aqui, eu não minto, não invento moda sobre arquétipo. Arquétipos são excelentes ferramentas que trabalham na nossa mente, na nossa psique, e também trabalham crenças, né, no inconsciente ali da gente, no sentido quando a gente enfrenta as catarses. Mas não é um milagre, você tem que trabalhar junto, você tem que jogar junto. Tem gente que vive coisas extraordinárias, mas às vezes também a cabeça da pessoa já está um bocadinho trabalhada, ela já está numa condição que ela consegue entrar numa frequência muito mais rápida, né? Sem tanto esforço. Mas não é a maioria das pessoas, né? Uma boa maioria das pessoas vai ter que entender primeiro prosperidade por dentro, para depois viver prosperidade do lado de fora. Meu caso, você não está sozinho, você não está sozinha. Então, minha gente, a situação é essa. Então vamos lá, o que eu senti com o arquétipo do dinheiro? Eu sinto que o arquétipo do dinheiro, ele traz assim, só da gente colocar aquela. Você escolhe ali uma nota bem bonita do dinheiro. Ah, da nota que você quiser, eu quero dólar.
né? Eu pus um naco de R$ 100 na capa do meu celular e foi uma sensação de conforto muito grande, uma sensação de ter, né? Que é gostoso, que traz uma certa segurança. Mas antes disso eu falei para vocês, né? Como que eu fui atrás disso, né? Eu busquei um canal, né, na internet que chama Semente de Atom. E a pessoa, eu esqueci o nome da youtuber. Se vocês souberem, falem aí pro pessoal ir lá no canal e dar os créditos para ela. Ela tava explicando exatamente isso. Muitas pessoas querem prosperar e elas colocam um arquétipo para ter dinheiro e elas vivem o caos profundo, porque as crenças relacionadas ao dinheiro são as piores possíveis. Então, antes de vir a coisa boa, vem a treva, né? E eu falei, tô entendendo então o que que tá acontecendo. E aí ela falou assim: você quer um arquétipo para te ajudar a arrumar essas crenças sem ficar numa loucura muito grande? Coloca o arquétipo do dinheiro. Não é um arquétipo para ter dinheiro, coloca o arquétipo do dinheiro. Ou da conta bancária. Da conta bancária eu achei legal, mas eu gosto mesmo é do dinheiro, né? Do arquétipo do dinheiro. Aí eu tô utilizando ele. Então ele me deu mais gás, no sentido de eu ficar um pouco mais agitada. Só que eu não fiquei ansiosa. O dinheiro também traz uma frequência de sabedoria que eu entendi. Muita coisa eu passei a entender, né? Ele é diferente dos arquétipos relacionados à terra, né? Ele me dá uma agitação, mas ao mesmo tempo me traz uma sabedoria do que fazer com o dinheiro exatamente quando ele vem, mas sem deixar de pensar em mim também, né? Porque muitas vezes eu tô lá, ai, negócio, 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 família, casamento e blá blá blá, e aí esqueço de mim e ele não, uma parte desse dinheiro é para você. Me trouxe um conforto de que vai ter, sabe? Eu acho que é uma coisa de confiar no futuro. Me trouxe também mais vontade de trabalhar as minhas crenças limitantes. Então, tem sido um mês, dois, em que eu tenho mergulhado profundamente nessas crenças, inclusive com outras técnicas, como Ho'oponopono, 77 vezes 7. Isso aí é a técnica de Jesus, né? Tem que perdoar, 77 vezes 7. Não, é 33 vezes 3. Então, essa técnica também. E também reprogramações mentais mesmo, né? Sobre o dinheiro. E eu reparei que eu tinha um monte de crença ruim sobre o dinheiro, né? Enquanto eu fazia lá o Ho'oponopono, veio medo de crescer, medo de me destacar, medo de fazer, de ganhar mais do que os meus pais. Aí eu falei assim, gente, como que você vai conseguir um dinheiro bom e constante com tudo isso de entulho na cabeça? Porque isso atrapalha na nossa manifestação de trabalho, de emprego, com o nosso comércio, com tudo. Então, gente, tá sendo um rolê, uma fase desafiadora, porque vem essas crenças todas para cima, para elas serem trabalhadas, mas eu penso que assim como deu certo com relação ao amor, precisei passar por momentos de catarse, de insegurança, de medo, assim também vai ser com relação ao dinheiro. Não é que eu vou fazer só as técnicas e ficar de braço cruzado. Não, eu tenho feito a minha parte também. Mas eu acho que é esse momento, sabe, dos escombros, do quebra-quebra, e de olhar profundamente para isso, para que eu dê mais um salto e dê mais um avanço e possa aí manifestar coisas novas, né, para compartilhar com vocês. Então, voltando aqui no vídeo para vocês. Se você está enfrentando problemas relacionados à grana, coloca esse arquétipo aí e testa e vê o que dá, né? E vê como você se sente. Eu tenho me sentido muito bem, tenho alternado com alguns arquétipos fixos meus, não estou usando ele puro, puro não, né? Porque você fica realmente pensando muito em dinheiro, viu? Não vou te enganar, não. Mas eu acredito que você pensa de uma forma saudável, né? E o dinheiro é uma coisa muito antiga, né? Eu sinto que ele traz uma coisa muito de experiência com a vida. Então, tá sendo um tempo muito bom, mas de plantio, principalmente aqui, né?
Eu não vou dizer, nossa, você conectou várias oportunidades, como você prosperou financeiramente e tal. Não tem faltado nada, ótimo, maravilhoso, mas eu digo que ele tem trazido expansão de mente, nesse sentido de como se gera o dinheiro do lado de dentro, já que dinheiro é energia, né? Hoje a gente entende como um bem material, mas a gente entende que isso também está conectado à energia da troca, à energia. Porque tudo é através dele, né? Ele é um recurso. Mas essas crenças todas estão sendo despejadas da minha mente. Eu não sei daqui quanto tempo vai ter bastante resultado ou não. Mas se é pro bem, eu tô testando em mim e tô passando aí para vocês. Então, é um sentimento de você de você se sentir bem assim em relação a ele, de você ter coragem de ir lá e fazer o seu dinheiro. Você entra já no trabalho assim, às vezes a pessoa pensa: "Nossa, meu Deus, esse trabalho é pesado, não sei o quê". Você não vale aquilo que realmente é, então eu vou fazer e quando terminar o trabalho, né, que nem eu trabalho com plantões, né, também como cuidadora, terminou, nossa, fiz o meu dinheiro, tô feliz. É uma satisfação interna assim, bastante grande de você, sabe, agir como uma adulta. Você vai lá e fez. É o justo, não é brigar também pelo justo, de você não aceitar coisas que você fala, não, isso daí não tem nada a ver. Não, peraí, quanto que é? Sabe assim, você faz a conta certinho das coisas, você exige aquilo que é seu, mas com bastante parcimônia, sabe? Com bastante, não delicadeza, mas do jeito que tem que ser, sabe? Com firmeza. Com firmeza e com gratidão também. Eu tô sentindo um sentimento também de gratidão pelas coisas e principalmente por todo o dinheiro que vem, né? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Esse foi mais um Caísa com os Arquétipos.